Olá, eu sou Jefferson Messias, economista, bacharel em Direito e jornalista. Inicialmente, lhe asseguro que o que vai ouvir a seguir não tem, em hipótese nenhuma, caráter ideológico. Decidi gravar esse vídeo para dividir com vocês uma certa indignação latente em mim e que incomoda. Será mesmo o Brasil o país do jeitinho? Até quando nós, brasileiros, viveremos com essa premissa? Cadê a nossa capacidade de planejamento? Quando vimos os acontecimentos na China, depois na Coreia do Sul, Japão e Irã, já se sabia que seria uma pandemia que varreria o globo. Quando o primeiro caso apareceu em São Paulo, ali por volta de 26 de fevereiro, já se passavam 60 dias do início do cataclisma da Covid-19. Mas parece que, por aqui, o pensamento de que Deus é brasileiro se colocou acima do raciocínio lógico. Surgiram várias especulações sobre o comportamento do vírus em clima tropical. O calor não vai permitir que sua sobrevivência seja duradoura, diziam alguns. A falta de concatenação de ações ficarão claras, sem planejamento de como enfrentar a coisa. Pânico no comércio, compras desenfreadas, escassez de alguns produtos e, em alguns casos, a terrível lei de Gerson ganhou força. E, como resultado, preços aviltados. Nós tivemos casos Brasil afora de litros de álcool gel sendo vendidos até a R$70. Nas redes sociais circulam mensagens de todos os tipos. A capacidade de produção de inverdades é fenomenal. O impulso de compartilhar é maior que o bom senso. Depois de mais de 1.800 casos confirmados e algumas dezenas de mortes, a crise de autoridade ficou patente. A inépcia de algumas áreas do governo federal, e a bem da verdade do próprio presidente, colocou governadores e prefeitos desesperados e, em alguns casos, de forma ilógica, baixaram decretos regulamentando atividades. Cria-se medidas provisórias e decretos hoje e alteram amanhã. Atitudes típicas de falta de planejamento e até aparente disputa eleitoreira ou eleitoral antecipada. Quer um exemplo? A briga entre Executivo e Legislativo Federal pelos 30 bi do orçamento. Lembram disso? Não poderiam, já ali na contenda, destinar recursos específicos para o caos que a pandemia iria gerar? A preocupação maior para alguns, entre estes o presidente, é a economia e não a pandemia. O que vale mais? Pelo visto, alguns milhares de brasileiros são menos importantes. Principalmente os assim, da minha idade. No desespero, vemos o Ministério da Saúde incentivando a produção artesanal de respiradores. O ministro Luiz Mandetta, competente, por sinal, diz que são como fusquinhas, baratos e funcionais. Ótimo. Sabe-se que é esse um equipamento básico para salvar vidas de acometidos por pneumonia. Uma pergunta: por que não incentivaram as indústrias já em janeiro para multiplicarem as linhas de produção de insumos para a saúde? Em alguns estados, estamos vendo governadores ampliando a oferta de leitos em hospitais públicos. Essa ação é prioritária. Mas, entretanto, essa prioridade não é de hoje. Nunca tivemos na rede pública a quantidade suficiente de leitos para atender a demanda. E dinheiro tem. Esse país arrecada muito, mas, infelizmente, gasta mal. Muitos privilégios. Em um país que enfrentou poucos conflitos internacionais na sua história, e dentre estes eu quero destacar a Guerra da Cisplatina e também a Guerra do Paraguai, e que possui uma extensão territorial continental, com vasta área de produção,
uma produtividade invejável, sem grandes variações climáticas. Isso nos permite afirmar que nós não sabemos verdadeiramente o que é uma crise. O desafio é grande, mas superá-la depende de cada um de nós. Faça a sua parte e ainda ore e torça para que o jeitinho brasileiro funcione mais uma vez. Dizem os sábios, a história se repete com roupagem diferente. É um eterno aprendizado. Uma coisa é certa: nenhum de nós, após a passagem desse pesadelo, será o mesmo. Teremos que nos reinventar. E como sabemos que o vírus não tem asas, por isso não vai entrar pela nossa janela, continuemos com as restrições sociais, mas com as janelas de casa e do coração abertas. E o jeitinho será mesmo ficar em casa. É o melhor remédio. Abraço.